a partir de agora, trabalhando, né, aquilo que nós falamos para os amados. Precisamos dar uma olhada especial, colocar realmente um olhar especial para esse evento, que não é um evento isolado, né? Poderia até ser, mas não é um evento isolado. Este evento que aconteceu, que está ganhando um volume enorme aí na internet, nas redes sociais, e nós, como povo de Deus, não podemos nos furtar de trazer também uma palavra da parte de Deus, ou alguma coisa referente, porque verdadeiramente nós precisamos dar voz, né, dar eco a esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. Então vamos logo abordar a temática. Eu quero abraçar a Lucicleide Cordeiro, que já está na escuta, minha irmã Lucicleide. Que Deus te abençoe e te guarde, minha irmã. Um abraço para Joácio, para todos aí, para as meninas aí também, em nome de Jesus. Queridos, como já é do conhecimento de todos, acredito eu, né, nestas semanas, né, aconteceu ali uma exibição de arte moderna, e ao meu ponto de vista, moderna demais, né, para o meu gosto, aonde uma exposição de arte, uma pessoa idosa, ou seja, uma pessoa adulta, ficava nu, interagindo com os participantes, ou com os visitantes, ou com aquelas pessoas que estavam ali para assistir aquela exibição, entre aspas, de arte. Até então, a gente não tem nenhuma objeção dentro desse contexto, se não fosse o fato que foi veiculado, né, de que as pessoas poderiam interagir com o artista que estava nu ali, e entre essas pessoas, crianças. Crianças. Daí a indignação, obviamente, de muitas famílias, de muitos pais, de muitos segmentos da sociedade que objetaram essa situação, ao meu ver, com toda legalidade, ao meu ver, com todo direito, e fazendo verdadeiramente aquilo que deve ser feito, uma manifestação pelo interesse do que é bom, do que é reto, do que é justo, e daquilo que não necessariamente é apenas um viés religioso, mas aquilo que nós sabemos que é uma coisa ilegal. Porque como se não bastasse a questão da imoralidade, ainda a questão que é ilegal. Pois o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não permite que seja propositadamente, né, disponibilizado um adulto para ser visto, né, a sua nudez e tocada por uma criança. Então, quero registrar também aqui Arthur Aleph, que está nos vendo pela internet. Eliane está dizendo que Ana de Adolfo está na escuta também. Está mandando a paz do Senhor. Amém, Ana. Que Deus te abençoe e te guarde. Um cheiro no coração, viu? Que Deus vos abençoe poderosamente. Então, queridos, isso é um absurdo. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A criança, ela tem um aspecto de pureza. A criança, ela tem uma ingenuidade que é peculiar das crianças, mas que deve ser mantido, deve ser preservado. É tão interessante isto, que o próprio Jesus, ele instrui na sua palavra que nós, adultos, devemos nos espelhar nas crianças. Nós devemos, inclusive, ser como crianças, nos tornar como crianças. Nós que já estamos com a nossa mente tão pervertida, nós devemos, sabe, olhar para as crianças, para a pureza delas, para a ingenuidade delas, para o amor, para a simplicidade das crianças. E nós devemos usar como modelo. E não fazer o contrário, como estão querendo esses movimentos que estão surgindo no seio da nossa sociedade. Querendo que as crianças, elas sejam como os adultos.
É totalmente a contramão do que ensina a palavra de Deus, a contramão do que ensina o Senhor Jesus Cristo. É exatamente o contrário. Nós, adultos, é que devemos purificar a nossa mente, o nosso coração, em semelhança das crianças. Mas o que é que está acontecendo? Estão pervertendo isso. E nós não podemos nos calar. Ah, pastor, já tem tanta gente aí falando sobre isso. Já tem tanta gente veiculando nos canais de televisão, movimentos aí. O senhor ainda vai tocar nessa tecla? O senhor ainda vai falar sobre isso? Não já é o bastante, não? Não, não é o bastante. Sabe por que não é o bastante? Porque eu ainda não me posicionei. Eu ainda não critiquei. Eu ainda não expus a minha voz. E estava faltando, eu estava doido que chegasse a quarta-feira para eu aqui poder dizer o tanto que eu estou indignado, o tanto que eu estou aborrecido com essa situação. Não é porque nós estamos aqui no sertão da Paraíba, distante, né, desses fatos e desses acontecimentos, que nós vamos pensar que isso não vai chegar até nós. Que isso não vai, de alguma maneira, influenciar a nossa cidade, o nosso município, ou contaminar, de alguma maneira, a nossa mente, a nossa posição. É exatamente o contrário. Nós precisamos dar eco, nós precisamos abrir a nossa voz, e nós precisamos realmente bater de frente. Sabe para quê? Até para as pessoas aqui de São Mamede saber a nossa postura. Porque aqui em São Mamede tem pessoas que concordam com isso. Aqui em São Mamede, tem pessoas que concordam com esta aberração e que estão do lado dos artistas. Olha, eu sou artista, eu tenho um viés artístico em mim, mais voltado para a área musical, mais voltado para a área do cinema, das artes, nesse sentido. Mas eu entendo perfeitamente que há uma necessidade do artista se expressar. Eu entendo perfeitamente. Mas eu entendo perfeitamente qual é a intenção de Cristo com relação às crianças. Jesus, ele quer preservar as crianças de tal modo que elas entendam que pertencem a uma comunidade seleta, ou seja, ao reino de Deus. As crianças pertencem ao reino de Deus e não ao reino das trevas. E o mundo que está aí não é modelo nem espelho para as crianças. Então falhou muito gravemente os organizadores deste evento ali. Lá no Museu de Arte Moderna, falharam aqueles que abriram as portas para um evento dessa natureza. Não no sentido, veja bem, não no sentido da arte, do movimento da arte, mas de permitir que crianças fossem expostas à nudez de terceiros. Ora, já é um problema a criança ter acesso à nudez dos pais, dos entes que estão dentro de casa. A gente vê os problemas que acontecem por aí. Já está havendo problemas de incesto, pedofilia e tantas agressões sexuais em crianças. Aí agora, fazer uma abertura dessa dentro de uma exposição de arte, para que crianças tenham acesso, tenham visibilidade e ainda possam tocar nas partes que quiserem. Eu vi um vídeo, a criança tocando e ali acompanhada até pela mãe, pela doida, pela bestalhada, pela burra idiota daquela mãe, que fica acompanhando a criança. Se a criança tivesse pegado no pinto do homem ali, todo mundo ia aplaudir como sendo uma coisa linda. Era uma expressão de arte. Isto é uma vergonha. Isso está mostrando o quanto nós aqui, principalmente no Brasil, estamos nos aprofundando na lama do pecado. O brasileiro está com lama até os ouvidos. E nós estamos com essas coisas que são veiculadas por aí afora nas mídias, dando uma demonstração do tanto que nós estamos precisando de nos limpar, de nos purificar. Então fica aqui a nossa reprovação, fica aqui, sabe, a nossa indignação. As expressões de artes, elas devem ser expressões de arte por níveis.
por níveis de faixa etária. Nós precisamos preservar aqueles que falharam na exposição de um instrumento legal para garantir isso, merecem também a nossa reprovação. Se não há um instrumento legal, se naquela questão do que tem no ECA, de colocar livre, colocar a faixa etária plausível para aquele tipo de programação que vai estar ali acontecendo, se para essa questão de exposição de arte não tem ainda uma faixa etária exclusiva, então que se crie. Que se crie. Nós não podemos nós não podemos permitir que em circos, olha só, circos, não pode exibir nudez, não pode exibir cenas eróticas. Por quê? Porque no circo, para um espetáculo circense, vão famílias. Vai o pai, vai a mãe. Então, se a gente não começar a bater nessa tecla agora, daqui a pouco isso vai estar acontecendo dentro dos circos, se já não está. Eu não assisto circo, raramente fui, não me recordo quando foi que eu fui para um circo, assistir um circo, já em virtude de tanta coisa ruim que se vê. É tanta piada imoral, é tanta expressão imoral que se tem, que às vezes fere a gente que é adulto. Imagina você levar crianças para determinados ambientes. A sociedade precisa pensar e repensar sobre isso. Quero registrar aqui Erileuda, que está nos vendo pela internet. Meu querido irmão Luciano Vergara, lá do Rio de Janeiro, também está nos vendo. Madalena já está dizendo verdade pura. É verdade, Nena. Não é brincadeira. Joacine Nicandro está nos assistindo. Se aqui eu fosse colocar cada uma dessas pessoas que estão aí marcando presença, eles iriam também expressar a mesma indignação. Nós não podemos aceitar, isso não tem a ver nem com o aspecto religioso. Isso é uma questão moral, isso é uma questão ética. Isso é uma questão que nós precisamos bater de frente, porque nós não podemos entregar o nosso Brasil, nós não podemos entregar o nosso verde, amarelo, azul e branco nas mãos dessa canalice que está por aí afora. Nós não podemos entregar o nosso Brasil para ser jogado na lama. Nós não podemos. Então, vamos abrir a boca, vamos abrir os olhos e vamos, mais uma vez, usar como referência as palavras de Jesus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas. Delas é o reino dos céus. Então as criancinhas, elas não pertencem ao reino das trevas. Uma criança, ela é inocente, ela é pura, ela está ali em fase de formação, ela pode inclusive ser desencaminhada. Ela pode, nessa pretensão cristã ou do Cristo, de elas pertencerem ao reino, elas podem serem descaminhadas. Ou seja, elas podem ser também utilizadas, usadas como instrumentos nas mãos daqueles que fazem toda esta barbárie por aí afora. O Online Foreman está assistindo, não sei quem é, mas está nos vendo pela internet. Anunciada Moraes, lá em São Paulo, também está nos vendo. Bom dia para você também, Anunciada. Então, queridos, como eu falei a princípio, não é um fato isolado. Inclusive, eu quero registrar aqui a presença nos estudos aqui do meu irmão Naldinho, que vai estar conosco nesse final de semana também ali, lá na comunidade do São Nicolau. Naldinho, que inclusive é ator principal aqui do nosso filme A Botija do Velho Nicolau. Vamos estar assistindo juntos lá no São Nicolau, viu, Naldinho? Senhora. É isso aí. Meu querido irmão Luciano Vergara, lá no Rio de Janeiro, né? Tá mandando um abraço e está também pedindo que nós prossigamos, né, neste propósito. E que nós sejamos sempre uma bênção. Amém. Temos que ser, né? Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. E nós, cada vez que nós damos eco, né, damos voz a Deus e aos ensinos da palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Abraão ali, né? Porque nós somos verdadeiramente comprovados, né,
de que temos ligação com Abraão, com a fé de Abraão, e também estamos debaixo da mesma promessa quando nós nos posicionamos. Nós não podemos nos calar diante desses fatos. E eu falava que não era um fato isolado, né? E fica aqui também a minha reprovação com relação ao Banco Santander, através de um setor que eles têm lá voltado para investimentos culturais, e iniciou uma série de apresentações também em vários lugares, inclusive no Rio de Janeiro, com uma exposição de arte que a visão teoricamente, visava abordar uma temática ligada ao homossexualismo através da história. Só que isso também passou dos limites. Passou dos limites. Porque na abordagem da homossexualidade no âmbito histórico, principalmente trazendo para o contexto do Brasil aqui, tocaram nos ícones que são ícones da cristandade, que são patrimônios religiosos fundamentais também de nós brasileiros. Com imagens que faziam apologia. Olha, faziam apologia à zoofilia. Para quem não sabe o que é zoofilia, é a pessoa ter relações sexuais com animais. Então, tinha lá exposição de arte nessa linha, expondo. E isso também aberto a um público em geral. Crianças tiveram acesso a isso. Crianças viram homens, né, nas gravuras ali, tendo relações sexuais com animais. Tem uma cena lá que é bem interessante, inclusive Bolsonaro ele faz uma crítica a uma cena que tem lá, que é de 2 homens tendo relações sexuais com uma pessoa de raça negra. E aí ele diz assim, e por que não era o contrário? Não era um negro tendo relação sexual com um branco. É para já mostrar o tanto que essa exposição de arte, ela ataca, ela agride. Ela vai além de querer mostrar que de alguma maneira a homossexualidade está na sociedade humana. Não precisa nem disso. Se você for para a Bíblia, você vê que a homossexualidade está inserida na raça humana desde os primórdios, desde os tempos mais antigos, que nós vemos registros da homossexualidade na vida humana. Mas em toda a história da humanidade, isso foi reprovado como sendo uma prática errônea, como sendo uma aberração, como sendo uma coisa desordenada, como sendo algo extraordinário, como sendo uma coisa fora do normal. Então não vamos agora querer fazer daquilo que não é normal uma coisa normal. Eu não tenho nada contra quem é homossexual, não tenho nada contra quem tem essa afeição à zoofilia. Inclusive, eu me recordo que lá em Campina Grande, há muitos anos atrás, aconteceu um fato lá, de uma pessoa que foi ele foi protagonista de uma história assim muito engraçada e ao mesmo tempo, eu posso dizer assim, muito triste, né? Ele tinha sido largado pela esposa e ele já há muito tempo vivia com uma cabra dentro de casa. Mas vivia maritalmente com essa cabra. Então ele começou a criar essa cabrinha dentro de casa e lá vai, e a história foi, e daqui a pouco se tornou notório de que ele, na verdade, vivia maritalmente com esta cabra. Isso há muitos anos atrás, na cidade de Campina Grande, isso saiu nos programas. Na época tinha um programa lá, a Patrulha da Cidade, e essas coisas todas. Na época, a gente ria disso. Foi motivo muito mais de riso do que de pavor. Mas hoje em dia nós vemos que, na verdade, tem pessoas fazendo disso o seu modo de vida, o seu estilo. Não, eu tenho meu cachorro para mim é o meu amante. Não, eu tenho um determinado animal e eu não crio, não é apenas um animal de estimação, mas é o meu amante. É o meu companheiro. Então,
Isso mostra cada vez mais, como eu falava aqui, o quanto nós estamos, né, afundados na lama. E é necessário que nós, pela luz que emana da palavra de Deus, nos encontremos, ou encontremos um modo de escaparmos, né, do juízo de Deus, porque a coisa está grave, a coisa está séria. Aqui nosso querido irmão Marquinhos, nosso diácono, mostrando também a sua indignação, né, com relação a essa temática. Então, o Santander, com dinheiro do banco, que são dinheiro das pessoas que são correntistas ali, né, patrocinou uma série de apresentações, de exposições, que foram por diversas cidades brasileiras. Eu quero agradecer aqui aquele pastor, Marcos Cristiano também está batendo de frente, mas teve um pastor que proibiu, entrou com um processo, entrou com uma ação no Ministério Público, que proibiu, se não me falha a memória, numa cidade aí, ele proibiu, foi aquele Crivella, ele proibiu, né, que fosse exibida, ele conseguiu barrar a exibição de uma exposição de artes dessa, porque isso não é exposição de arte. Na verdade, o que estão fazendo é que nós estamos dentro de um contexto de manipulação de massas. E nós somos o gado. Nós somos o gado. Não se iluda, não. Você é católico, você é evangélico, você que diz que não tem religião. Olha, nós somos o gado e estamos sendo manipulados. Então, existem organismos, movimentos, que querem dar uma reviravolta, pegar aquele número mínimo de pessoas que existem na sociedade e trazer essas pessoas para o pináculo, para estar comandando as diretrizes e os rumos da nossa nação. E nós não podemos permitir isso. Neto Costa está nos vendo, um abraço. Suzana Simplício também, minha querida, está nos vendo. Maria Silva também está nos vendo. Um abraço, um cheiro no coração. Ou seja, os movimentos LGBT, os grupos de apoio, né, a ideologia de gênero, né? Então esses movimentos, eles querem mandar no Brasil, mandar no mundo. E eles estão recebendo apoio de organismos que já querem desconstruir o conceito de família. Porque isso está dentro de uma cartilha, isso está muito bem programado, muito bem agendado. E o que está acontecendo no Brasil é fruto de um agendamento. Daqui para frente a coisa vai ser assim. O pensamento é só esse. Agora ninguém vai mais cuidar, sabe, daquelas pessoas que estão passando necessidade, as pessoas que estão passando fome, desempregadas. Agora o que a grande temática do século XXI é como fazer com que as comunidades LGBTs possam ter privilégios dentro do nosso país, dentro da nossa nação e dentro do mundo. Então eles querem comandar as leis, ditar as normas, o pensamento. Então não pode ser assim. Nós não podemos aceitar. Desde sempre existiu a homossexualidade. Desde sempre. E sempre haverá. E quem tiver tendência para isso, que seja. Agora, que respeite, para que seja respeitado. Inclusive, não é nem assim, vou até corrigir isso. Não é nem respeito para que seja respeitado. A própria Constituição diz que todo cidadão, ele deve ir e vir sem ser molestado. Então, a própria Carta Magna, a própria Constituição brasileira, ela já dá todo o direito a cada pessoa. Seja ele homossexual, seja ele hétero, seja ele quem for. Independentemente da cor da pele, do direcionamento sexual, opção sexual. Ele já está com todos os direitos. Ninguém deve desrespeitar o próximo. O próprio Cristo, que é antes da Constituição, ele também já diz que nós devemos amar o próximo. Então, quem é o meu próximo?
O meu próximo pode ser um homossexual, pode ser uma pessoa de pele branca, negra, amarela, seja ela qual for. Então eu vejo, irmãos, eu vejo meus queridos ouvintes da 104 e meus internautas nesta manhã, eu vejo que tudo que acontece hoje, a Bíblia já tem resposta e já tem um jeito de consertar e direcionar tudo isso. Se o homem obedecesse essa cartilha de Jesus, que não é extensa, que tem menos preceitos e itens do que o ECA. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele disse assim, olha, o homem cumprindo isso, ele cumprirá toda a lei de Deus. Tudo que falou os profetas, tudo que está escrito nas escrituras, o homem cumprirá se ele obedecer esses dois preceitos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quero abraçar meu irmão Vildenor Vieira Bastos, um cheiro no coração. Meu querido Francimar Passos Gomes, lá em Olho d'Água, um abraço, querido, um cheiro no coração. Então a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela encontra e deve encontrar lugar na nossa sociedade. Muitos olham, por exemplo, esses grupos LGBTs, olham para a Bíblia, nos textos onde a Bíblia proíbe a união homossexual, a prática da homossexualidade. Inclusive lançaram recentemente uma Bíblia, e eles extraíram esses textos da Bíblia para não serem, abordados por esta verdade. Mas entendam, eles veem essa proibição como uma coisa ruim para eles. Mas na verdade não é. É como, por exemplo, vou citar um exemplo bem simples, para que todos possam entender. Você vai numa preferencial, no centro de uma cidade, uma grande metrópole, ou qualquer que seja, tendo ali o semáforo, e ali aparece aquela luz vermelha do semáforo. Quando ela aparece ali, às vezes você está com pressa, às vezes você está indo para um local que você está muito ansioso em chegar. Você, muitas das vezes, disse não para sua esposa, para um filho, que às vezes pediu para parar ali, para tomar uma água, parar em determinado lugar para fazer um lanche, e você não parou. Mas quando você chega diante daquela luz vermelha, você se sente obrigado a parar, porque senão você vai gastar dinheiro. Aí você é obrigado a parar. Tem pessoas que não querem parar. Tem pessoas que avançam. O sinal está dizendo vermelho e eles avançam. E ali vidas são ceifadas por causa da desobediência daquela pessoa que atravessou o sinal vermelho. Agora eu te pergunto, aquele sinal vermelho ali é bom ou é ruim para a sociedade? É bom. É ruim aquele transtorno ali de você parar. É ruim aquele transtorno ali de você, sabe, aquele temor, aquele receio. Mas é bom, porque aquilo ali, sabe, evita de que vidas sejam ceifadas. Ali, muitas pessoas, por causa de não parar, de não obedecer aquele sinal, sabe, pessoas não vão apenas atrasar em casa, chegar tarde, mas não, pessoas vão morrer. Então nós vemos na televisão, temos diversas cenas filmadas aí no YouTube, você pode conferir, de carros, de veículos que atravessam aquele sinal vermelho e causam acidentes. Famílias inteiras ainda hoje estão, tentando se recuperar da gravidade dessas ações. Eu comparo esse não bíblico, essa proibição bíblica, com essa luz assim. Porque quando Cristo ou quando a palavra de Deus vem proibir determinada prática, isto é para um bem que está lá na frente. Então você que está me ouvindo nessa manhã, você que é homossexual, não fique pensando que nós evangélicos não gostamos de você, ou que de alguma maneira você será por nós ferido, execrado, atacado, humilhado, de forma alguma. A proibição bíblica para a prática da homossexualidade
É para uma proteção da tua vida. É porque há toda uma situação onde você vai sofrer muitas consequências. É como a Bíblia diz, vocês vão colher em vocês mesmos muitas consequências pertinentes a este erro. Então, para que vocês sejam preservados, é que a Bíblia diz, não faça, não pratique. Se por algum motivo você sente que você nasceu assim e que você não consegue se desvencilhar, sair desse estilo, desse pensamento, você recorra à ajuda. Porque tem ajuda para isso. Talvez não tenha ajuda para você parar de ser aquilo que você diz que é, mas você pode não praticar. Viver uma vida reta, viver uma vida justa, viver uma vida fora da promiscuidade, viver uma vida que agrada a Deus. É como, por exemplo, nós vemos aí pessoas que são alcoólatras, pessoas que são viciadas no álcool. E eles dizem, eu não posso parar. Mas muitos procuraram ajuda, encontraram, e muitos entendem que tem aquela síndrome dentro de si, mas vivem se esforçando e vão até o túmulo, até o último dia de sua vida, né, sem botar mais um gole de álcool na sua boca. Porque não é porque isso faça mal para mim, é porque faz mal para ele. Então as proibições, elas são muito mais benéficas para nós do que a própria liberdade de fazer tudo aquilo que você bem entender. Então nós não podemos viver numa sociedade composta apenas de sim. Nós temos o sim e o não. E isso nós aprendemos na Bíblia. Nós aprendemos na Bíblia. Nós aprendemos com a história do próprio povo de Deus no passado. Sempre houve o sim e sempre houve o não. Uma sociedade, uma família. Você não pode criar um filho, você não pode criar uma filha, você não pode estar numa sala de aula ou estar em comunidade andando para frente e para trás apenas com o sim. Tem que ter um não. O não faz parte. Mas assim como o sim faz bem, o não também faz bem. Só que o sim faz bem na hora. E o não, ele faz bem depois. Quando você diz sim para um filho, aí você já alega, já põe um sorriso na cara dele agora. Ah, pai! Quando você diz um não, a princípio ele nem sorri. Fica triste, contrariado, mas lá na frente ele vai sorrir. Lá na frente ele vai também perceber que aquilo foi bom para ele. Então nós não podemos viver numa sociedade sem regras. Nós não podemos viver numa sociedade onde quem vai dizer o que é permitido e o que é certo são a minoria. Então vocês, comunidade LGBTs, recebam meu respeito, mas compreendam que no Estado democrático de direito, nós não podemos ser regidos, normatizados pela minoria. Se ponham, se coloquem na posição de vocês. Vocês são a minoria da sociedade. E vocês estão querendo impor os seus usos, os seus costumes à grande maioria, que não concorda. A grande maioria é heterossexual. A grande maioria. E nós não podemos aceitar que uma minoria venha impor aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nem aqui em São Mamede e nem no Brasil. Por isso que eu estou dando voz, dando eco a um fato que ocorre muito distante de São Mamede. Mas já para que aqueles de São Mamede, que eu sei que aqui em São Mamede tem muitos homossexuais, os quais eu respeito, os quais, inclusive alguns, a gente trata com a maior cordialidade e respeito e consideração, não tem problema nenhum. Agora, não respeito vocês porque são homossexuais, não. Respeito vocês porque são seres humanos. E vocês têm que olhar para nós também, héteros, como seres humanos. Tem que nos respeitar. Por isso, mais uma vez, queridos, essa temática, ela não é um fato isolado. Não foi um fato isolado ali. Sabe o que eu descobri, lendo um pouquinho mais a respeito? Inclusive uma tela que foi colocada na exposição. Essa tela, que é uma das telas principais, que ela, numa tela só, ela aborda a zoofilia, ela aborda o incesto
e outras temáticas ligadas, né? Ela essa tela tinha sido pintada há 20 anos atrás. Então não foi uma coisa que agora alguém pintou, eita, vamos pintar um bocado de coisa aqui e botar. Não. Na verdade, é uma exposição de grandes autores, de pessoas renomadas no meio artístico, no meio das artes plásticas, mas que já era antigo. Agora você imagina a gravidade. O cara, há 20 anos atrás, já tinha essa mente, eu vou até dizer assim, pervertida, voltada para externar essa impressão da sociedade. Tantas coisas para nós mostrarmos, né? Qualquer artista sabe que quando você veicula uma coisa que é do interesse da grande maioria, isso tem talvez um fator econômico melhor, ela tem mais visibilidade. Tanto é que isso foi feito há 20 anos atrás e não repercutiu como está repercutindo hoje. Ninguém nem soube. Por quê? Há 20 anos atrás não havia, né, a internet, não havia o telefone celular, há 20 anos atrás. Então não havia como isso ser mostrado, veiculado. Aí agora, com o advento da internet, você pode, na mesma hora, sabe, expressar uma palavra, uma indignação, ou até mesmo um apreço ou um gosto por alguma coisa, e isso é veiculado instantaneamente para o mundo todo. Então agora ganhou toda essa repercussão. Quero registrar aqui minha querida Daiane Lopes, lá em Guarulhos. Um cheiro, Daiane, no teu coração. Marido Socorro Silva também está nos vendo. Luciene Santos. Adriana Azevedo Santino está também nos vendo pela internet. Então, queridos, nós estamos em Samamede. Nós estamos no sertão paraibano. Mas nós não somos pessoas alienadas. Nós não somos pessoas que vamos deixar o mundo correr o seu curso sem nós trazermos uma reflexão desta caminhada à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem parece certo, mas o fim são caminhos de morte. Então, queridos, na verdade explícita, ou a verdade explícita é essa. Essas pessoas que estão pensando assim, né, elas, no início, estiveram envergonhadas consigo mesmo, porque estavam assim. Mas daí a pouco, com essa veiculação da mídia, para tentar essas pessoas, agradar essas pessoas e aceitar essas pessoas agora já estão, como eu posso dizer assim, orgulhosas de serem o que são. Elas já estão sentindo orgulho. Inclusive tem uma marcha e um dia, né, que é o dia do orgulho gay. Essas pessoas, num determinado tempo das suas vidas, quando elas entenderam que iam seguir na homossexualidade, elas se sentiram envergonhadas. Olharam para o espelho e disseram: meu Deus, eu estou com vergonha de mim mesmo. Aí agora estão orgulhosas. Aí agora, como se não bastassem, estão querendo que a sociedade inteira seja homossexual. Se você é homossexual, se você já se aceitou, já se assumiu, e você se sente feliz, orgulhoso disso, isso aí para mim não interessa em nada. Viva sua homossexualidade para lá. Ou viva no meio da sociedade, respeitando quem está à sua volta. Porque isso não é um favor que você faz, não. É um direito que você tem, é um dever que você tem. Um dever que você tem de respeitar as pessoas que estão em sua volta. Você quer fazer uma exibição de arte, de nus, de nudez, ou da própria exibição da sexualidade humana? Faça no ambiente fechado e para um público exclusivo, que não envolva nossas crianças. Poupem nossas crianças. Eu sou terminantemente, eu sou categórico nisso, eu sou desaprovador
Eu não concordo com a guarda de uma criança na mão de pessoas homossexuais. Se eu trabalhasse em algum órgão público, algum órgão do governo, que fosse dar guarda de uma criança para um casal de homossexuais ou para homossexuais isolados, eu não daria. A adoção de crianças por homossexuais. Só porque eles têm o poder econômico de comprar o pão, o feijão, a comida para colocar na mesa, mas não tem, esse pessoal não tem uma idoneidade moral e ética para cuidar de crianças. Por quê? Porque a moral e a ética, ela é regida pela maioria e não pela minoria. Aquilo que é bom do ponto de vista moral e ético, não é a minoria que diz, é a maioria. E a maioria diz que a homossexualidade é uma exceção dentro da sociedade, não é a regra. Ser homossexual é uma exceção. Foge da naturalidade, foge da normalidade. Não foi assim que foi feito desde o princípio. Quando nasceram os primeiros homens, a raça humana, se tivessem sido um casal de homossexuais, se Deus tivesse feito um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher, não existiria raça humana. Até hoje, estariam essas duas pessoas conversando umas com as outras, e talvez nem estivessem conversando mais, porque dado o tempo, já estavam inimigas, ou talvez uma já tivesse matado o outro. Porque quem é que ia aguentar? Quem é que ia aguentar viver uma vida inteira com duas pessoas só? O mundo ia acabar se tornando pequeno para essas duas pessoas. Deus disse no seu coração, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. E depois ele cria uma mulher para daí dar sequência ao desenvolvimento da raça humana. Então, uma família, ela é homem e mulher e os filhos que ali nascem. Ali constitui uma família. Isso é bíblico, isso é constitucional, está na Constituição. O conceito de família está na Constituição. Não é uma coisa porque os crentes, os cristãos quem dizem, quem determinam. Não, está na Constituição. Então vocês primeiro mexam na Constituição. Aí depois que mexer na Constituição, vão ter que mexer na Bíblia. Porque quando a Constituição for rasgada, ainda assim permanecerá ainda muito forte a palavra de Deus, que é a nossa carta máxima, a nossa Constituição maior, que está inclusive sobre a Constituição brasileira e qualquer outra Constituição de outro país, de outra nação. Então, a Bíblia é a carta magna, máxima. Então, queridos, nós não podemos ser regidos, normatizados pela minoria. Nós devemos não oprimir a minoria. A minoria, mesmo que fosse deveria, veja só a expressão do Cristo, ser amada. Quando Cristo disse, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, veja que ele usa no singular, o próximo, uma pessoa só. Uma pessoa só. Seja ela homossexual ou não, seja ela preta ou branca, amarela, ela merece o nosso amor. A Constituição diz respeito. Cristo vai além. Ele diz assim, não apenas respeite essa pessoa, mas ame. Então você que é homossexual, nós já vivemos aqui em São Médio há 8 anos. Nunca tive dificuldade com homossexual nenhum. Nunca neguei uma saudação, nem uma conversa, nem um papo com homossexual nenhum. Já recebi visitas de homossexuais na nossa igreja. Então não temos nenhuma dificuldade com a homossexualidade do ponto de vista da convivência, do respeito. Agora, deixar que essa minoria venha guiar os nossos passos, os nossos pensamentos, querer dizer o que é certo e o que é errado para nós, então nós não podemos aceitar, nós não podemos nos calar. Então você que é homossexual, se põe no seu lugar. Se põe no seu lugar de minoria.
e dentro do sistema, como eu já disse, né, democrático de direito, a minoria ela deve aceitar o destino, o rumo, o pensamento, a ideologia da maioria. Isso no Estado democrático de direito. Mesmo não concordando, mas a gente tem que aceitar. Então nós não podemos... Agora, como disse algumas pessoas aí afora, né? Agora vai ser o poste que vai mijar no cachorro. Não pode ser assim. Queridos, quero registrar a presença também de Francisco do Hospital, que está nos vendo também pela internet. Um abraço, querido. Que Deus te abençoe e te guarde. Então é um tema muito polêmico, é um tema que mexe com sentimentos, com valores, mas nós estamos respaldados legalmente, inclusive para dar um pronunciamento como esse. Estamos respaldados até legalmente para nos posicionarmos também. Então, queridos, chegamos aos momentos finais da nossa programação. Eu não sei se consegui expressar, gostaria, a minha indignação, mas esses fatos não são isolados, eles fazem parte de uma cartilha, que tem uma agenda imensa para ser cumprida nos setores da sociedade para tentar desconstruir a família, para tentar desconstruir os sentimentos de cristandade que há dentro de nós, brasileiros, de uma maneira muito especial do que o que acontece em relação às outras nações. Nós aqui no Brasil vemos a cristandade, o sentimento cristão, de uma maneira diferenciada. Se você não entende isso hoje, você um dia vai entender. Então a cristandade aqui no Brasil ela é um mecanismo que trabalha muito inserido dentro da sociedade. Até essa palavra de dizer que o Estado é laico, ela se confunde aqui no Brasil em virtude dessa proximidade com a cristandade que nós temos aqui. Mas nós precisamos manter isso vivo, manter isto aceso. Esse sentimento cristão, esse apreço pelas coisas de Deus e pela palavra de Deus, isso vai colocar um pé no freio naqueles sentimentos, né, que nós como seres humanos temos, perniciosos, né, pejorativos, que querem nos levar para o pecado. E se nós formos dando vazão para tudo que nós queremos fazer do ponto de vista de pecado, sem um pé no freio, então, irmãos, vai cair toda a sociedade no buraco. Porque vai ser, como Jesus disse, um cego guiando outro cego. Então, os dois vão cair na vala, os dois vão cair no buraco. Então, o que dá luz para aquele que está à frente guiando é a palavra de Deus. Ela é que é a luz. Ela é que verdadeiramente ilumina o caminho de nós enquanto sociedade. Então, os valores éticos, morais da palavra de Deus, ditos há milênios atrás, precisam ser preservados, e nós não vamos esperar que os grupos LGBTs preservem, porque eles não querem preservar isso. Eles querem muito pelo contrário, querem rasgar a Bíblia, rasgar os valores cristãos e escriturísticos da palavra de Deus. Então nós precisamos realmente tomar posse da palavra de Deus, tomar posse dos valores morais e cristãos e avançar, porque os dias são maus, mas a gente tem um Deus que vela pelo seu povo, vela pela sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Convido você a estar orando conosco. Estamos em semana de oração até sexta-feira. Domingo sábado estaremos lá na comunidade São Nicolau. Domingo estaremos na Igreja Batista aqui no Jardim Planalto. 7h30 da noite, num grande culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Obrigado, Renan. Obrigado, Naldinho, pela sua participação. Obrigado, caros ouvintes, pela 104, que nos ouviram pela 104. Obrigado você, internauta, que nos viram pelo Facebook. Um beijo no coração, até quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.